mestre. Aí podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. A lição de hoje, a última, desde que foi, como teve o tema aí principal da nossa revista, os princípios divinos em tempo de crise, então a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E a lição de número 13, hoje, 27 de setembro, fala-nos: a vigilância conserva pura a igreja. A necessidade da igreja se manter pura, e para isso precisamos estar vigiando, como diz a Bíblia, vigiando em todo o tempo, orando em todo o tempo. Obrigado. O texto áureo da nossa lição está em Marcos 13, versículo 37. E as coisas que vos digo-as a todos: vigiai. Verdade prática: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Então a gente vai ver que, ao contrário da vigilância, se faltarmos com a vigilância, nós como igreja perderemos aí a pureza e estaremos se afastando do modelo, porque a igreja tem o seu modelo, a igreja tem a sua identidade, e esse modelo traçado por Cristo. E também estaremos deixando de rejeitar o mundanismo e as inovações. Essa palavra inovações, muito presente no nosso dia, alguém querendo inovar, e na realidade a igreja de Cristo nunca precisou de inovação, que a Bíblia aconselha nós buscarmos a renovação, não a inovação. Hoje, você sabe que muitos pensam diferenciados por conta de que os tempos são outros, e por aí afora estão querendo criar sistemas, estão querendo trazer inovações, somente quando se fala em juventude, em adolescente, mas a gente sabe que pela palavra de Deus o que segura tanto jovens como de mais idade, segura é a presença de Deus, termos a exemplo destas 10 da parábola, a condição de estarmos com as lamparinas cheias, com a nossa vida cheia do Espírito Santo. Então aqui nada na igreja, durante todos os séculos, a igreja não precisa inovar nada, inventar nada, e não precisa ter nada de inovação, simplesmente observar o modelo que Cristo deixou através da igreja primitiva. Eu sempre digo que todos creio que já tiveram desejo, como diz alguém, se é que tem, eu creio que não tem, inveja santa, mas é só para entender, um desejo de participar de uma igreja, como a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, onde Deus atuava de forma poderosa através de curas, de milagres, de maravilhas, salvação de almas em massa. E, como eu sempre digo, porém, longe de ser uma igreja perfeita, porque lá estava Ananias, fazia parte daquela igreja, lá estava Safira, e por aí vai. Só que a gente descobre o segredo da igreja primitiva
principalmente em Atos 2, capítulo 42 a seguir. Porque qual que era o segredo? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos da palavra do Senhor. Eles oravam, eles tinham tudo em comum, eles estavam todos os dias, diz a Bíblia, no templo e nas casas. Quando se reuniam nas casas, era com o intuito único de comungar, a comunhão em Cristo, de estar na oração e no partir do pão. Automaticamente, a Bíblia diz, em cada alma havia temor. Aí entra o agir de Deus. E Deus cooperava com eles, salvando os que haviam de ser salvos. E eles iam caindo na graça do povo, pelo fato de que o povo lá fora olhava a forma como eles, como igreja, se comportavam, reagiam. E aí todos desejavam estar no meio deles. Como o sal que Jesus disse, eles estavam provocando aí sede do povo, de estar participando. Por isso, então, se dava o progresso da igreja primitiva. E se nós atentarmos para esse modelo bíblico, com certeza as nossas igrejas, independente de época, porque eu sou contrário a isso. Esses tempos mesmo, num lugar aí, numa das ilhas, aí é aquela coisa de confusão, de que até alguém se deixa levar, e troca dirigente por conta disso, porque lá o povo é assim. Irmão, eu não creio nisso. O povo é assim, o assado, até chegar o Evangelho. O Evangelho transforma, o Evangelho muda. Não, é que ali é o contexto ali, alguns dizem assim, que até não duvido, no mundo espiritual impera um demônio ali de contenda, de divisão, de fofoca, mas a palavra de Deus tem um remédio para essas coisas. Então deve se aplicar a palavra de Deus. Quantos de nós, eu vinha pensando agora dirigindo, pensando sozinho, que eu também ainda estou em construção. E quem é que nos limpa? Quem é que nos ensina? É a palavra de Deus. Aqui nós estamos por quê? Reconhecendo a necessidade que temos de estar na presença de Deus, reconhecendo a necessidade que precisamos melhorar. E quem faz isso é a palavra de Deus. Eu me lembrava até sozinho, embora viesse com a minha esposa, mas eu dirigindo sozinho, pensando, eu me lembrei de uma história que, falando-se do poder da palavra, o que a palavra faz? Até porque ela própria diz que ela nos lava, nos limpa. Uma irmã que converteu-se, muito simples, e ela todos os dias ia ao culto. Só que ela tinha dificuldade de passar aquilo que eu via, como muitas pessoas têm, de passar aquilo. Aí o marido, já sabendo disso, perguntava para ela todos os dias: o que foi que o pastor ensinou? O que o pastor disse? E ela pegou e disse: eu não sei explicar. Ele, a propósito, disse: está vendo aquele balaio ali? Sim. E no fundo da casa tinha um rio. A propósito, ele disse: vá lá, por favor, e enche aquele balaio para mim. E ela foi. Um balaio que estava lá no canto sujo. Ela foi, encheu e deu a lógica, Quando chegou ali, o balaio estava vazio. Vai de novo. Aí foi algumas vezes, a pedido do esposo, voltou o balaio vazio. Ele disse assim: eu fiz isso para você entender, você está igual a esse balaio. Você vai e você não retém nada, não está servindo para nada. Ela disse: mas você viu como é que estava aquele balaio quando eu peguei ele? Todo sujo. Você consegue ver agora que ele está limpo? Embora ele não retenha água, mas ele está limpo. Então ela entendeu o
porque é a verdade, que a palavra de Deus, ela nos limpa. Pode alguém estar aqui, de repente alguém até encaixa-se nessa palavra, alguém diz assim: você vai na escola bíblica dominical para quê? Você não ensina, você não prega, mas você está sendo lavado pela palavra de Deus, e dentro do seu interior está cada dia mais limpo, porque a palavra de Deus tem esse poder de nos lavar. Então a necessidade de nós vigiarmos, inclusive daqui a pouco nós vamos, penso eu, que falar a respeito, de armas aí, de meios, que o Senhor aí coloca à nossa disposição para nós não cairmos aí no sono da indolência. Nós temos alguns objetivos nesta lição, e o primeiro dele é apontar o sentido da expressão à meia-noite, revelar que a meia-noite é o início de um novo dia, expor que a meia-noite é a hora das trevas, e destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo, bem como também ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Então, alguns objetivos que tem a nossa lição. Porém, antes de entrarmos nesse objetivo, eu acredito que alguns dos irmãos já me conheceram, outros estão me conhecendo. Eu não vou me ater à questão aqui histórica desta parábola. Com certeza, em muitos lugares hoje estão debatendo isso, até porque dentro da teologia tem teólogo que diz que essa mensagem não pode ser comparada à igreja, porque leva-se ao pé da letra, e nós sabemos que é uma parábola. E eu quero, como também o nosso comentarista teve o desejo de seguir a mesma linha e extrair aqui alguns exemplos dessas 10, 5 prudentes e 5 loucos. Então, a primeira coisa que eu entendo aqui, meus irmãos, como sempre, deve ser enfatizado a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, porque veja que Deus, aqui, nessa parábola, entendemos que Deus deu oportunidade às 10. Deus não faz acepção de pessoas. Deus deu oportunidade às 10. No entanto, que você vai ver que as 10 têm vestes de noiva, as 10 têm lamparinas, as 10 aguardam o noivo, enfim. A única diferença é que 5 delas não vigiaram e não levaram consigo o azeite, porque elas tinham vasilhas também. Simplesmente a negligência de encher as vasilhas, os reservatórios. Então eu entendo também que nessa porcentagem, que claro, a gente não vai levar isso ao pé da letra, dizer que 50% da igreja vai subir e 50% vai ficar. Até porque eu penso, na pouca experiência que eu tenho, que eu acredito que se Jesus viesse hoje, não na qualidade de condenar ninguém, mas eu tenho minha dúvida se nós alcançaríamos 50%, viu? 50%. Eu tenho sinceramente a minha dúvida. Como assim, pastor? Porque você chega hoje numa igreja, eu até digo, os companheiros que estão na labuta no dia a dia, se certificam disso. Se um pastor, irmãos, conseguir 30% da totalidade da membresia em atividade no dia a dia, ele que esteja levantando as mãos, os pés, pulando e gritando de alegre, porque seu trabalho está sendo aprovado. Vamos falar de nós? A sede, até porque está sendo apurada agora, diz a sede que se tem em média 1.200 membros. Eu queria saber onde estão esses membros. Pastor, a pandemia? Não tem
tem nada com pandemia. Não tem nada a ver com pandemia. Aí você faz uma Santa Ceia, vamos falar de coisas que são essenciais, que são doutrinas. Você faz uma Santa Ceia, calcula-se o número de cálice, se desses 1.200 supostamente membros, né, salvos em Cristo Jesus, que estão aguardando o noivo, se vier 300, se eu estiver errado alguém me corrija aqui nos números, se vier 300, e isso dando toda a oportunidade que nós damos hoje. Fizemos na última ceia, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, e sem contar aí a questão dos carros. Se totalizar 300, irmãos, então eu acredito que 1.200, 300, qual que é a porcentagem? 25%. Se você puxar a porcentagem 1.200 e trazer para uma escola bíblica dominical, tem um número aproximado entre tudo, isso até porque vai se enquadrar crianças ali na relação. Ativos vai para 160 ativos. Tá? Se você for naquele quadro ali, você vai ver que tem um número ali de aproximadamente, Edinaldo, me ajuda, 140 para 1.200, dá a média um pouco mais de 10%. E aí, nesse raciocínio bem simples, eu penso que 50% seria um exagero de nós dizer que, falando nosso aqui, e longe de mim ser juiz, antes que você pense bobagem, de que ele ia mandar alguém para o inferno, mas um cálculo de que nós estamos bem longe dos 50%, e não é sério isso, não é Paranaguá isso, é Brasil, é mundo, porque nós entendemos nesta parábola que Jesus está nos contando, que não está falando do povo do mundo, não está falando de mundo e igreja, mas está falando de uma igreja que vai ser tirada de dentro da igreja. Nós iniciamos aqui um estudo sobre os objetivos da igreja, e na introdução da minha fala eu falei sobre igreja universal, que não é a igreja do Edir Macedo, é a igreja no contexto geral, e da igreja local. E eu salientei aos irmãos que pode ter pessoas que estão arroladas na igreja local. Você vai ali na secretaria, está o nome dela, mas não está na igreja universal, não está na igreja invisível. E não basta o meu nome estar arrolado na igreja local, se eu não faço parte da igreja que vai subir no arrebatamento. E para fazer parte dessa igreja universal, geral, como diz a Bíblia, de todos os tempos, de todos os santos, é preciso, acima de tudo, nascer de novo. É o primeiro ponto. Isso aqui, a salvação, o céu não se conquista através de forma hereditária. Não se conquista porque é filho de obreiro, porque o meu pai e o meu avô foi fundador colocou a pedra fundamental aqui e inaugurou o trabalho em Paranaguá, nada disso. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui, olhando na figura dessas 10, como disse aos irmãos, elas tinham tudo em comum. Se fosse nos dias de hoje, estavam com o nome arrolados,
elas também participavam da ceia, tá? Elas também estavam aguardando o noivo, só que havia uma negligência muito grande da parte das 5 loucas, porque não dá para dar outro título. Falando no nosso contexto, irmão, a maior loucura que existe é nós como cristãos negligenciarmos esse grande dia, deixarmos de vigiar, sabendo que o próprio Cristo disse: nós não sabemos nem o dia e nem a hora. É a maior insanidade mental, é um crente que se diz conhecedor da palavra, estar na igreja e não estar preparado para o dia do arrebatamento. Não existe insanidade maior do que essa. E aí você pode imaginar comigo, de forma clara, prática, simples, como eu sempre digo, porque o Evangelho é simples. Na época da convivência daquelas 10, quando as 5 prudentes, com todo cuidado, estavam preocupados com o reservatório do óleo, estavam tomando cuidado, e eu não temo em falar isso, que com certeza as loucas, uma cutucava a outra e dizia, se fosse no nosso contexto: para que tudo isso? Veja se Deus está preocupado com isso. Isso é ser fanático, estar na casa de Deus, na igreja todos os dias. Isso aí, como diz na nossa linguagem, me poupe. Isso aí não precisa. As irmãs, círculo de oração à tarde, ninguém merece um calor desse que faz à tarde, embora seja climatizado, mas isso é papo de louca. Você vai nessa agora? Esse pastor que fala isso, que fala aquilo, isso é papo de louca, irmão. Porque a prudente, ela está em vigilância e cuidando da sua vida espiritual, mantendo o nível do reservatório, do óleo, para que não seja apanhado de surpresa. Eu aprendi uma frase bem cedo. Eu prefiro, na mentalidade de algum, viver com excesso de santidade do que por falta de santidade ficar fora do céu. Então nós entendemos hoje que diante dessa parábola do nosso dia a dia, as loucas muitas das vezes são a maioria, porque no contexto em que nós vivemos, por exemplo, criou-se agora, eu até ouvi um dia aqui o pastor Samuel falar isso, e eu também tenho a mesma linha de pensamento que ele. Eu queria saber, porque diretamente, se você for confrontar, não é bíblico isso, que se criou, que a família, claro, olhando biblicamente na criação, Deus criou a família antes da instituição que é a igreja, mas em nome da família, meu irmão, tem gente indo para o inferno com família e tudo, em nome de que tem que priorizar. Aí então deixa de priorizar uma escola bíblica para supostamente fazer o seu papel, cuidar da família. Estão hoje, alguns até ainda dormindo, outros já em comunhão com a família, e eu sofro muito com isso, porque se eu fosse enveredar pelo caminho da maior parte da minha família, eu não estaria aqui, sou até criticado por conta disso, porque eu entendo que a família, como projeto de Deus, ela a princípio só deu certo enquanto Deus era prioridade.
enquanto Deus estava no meio, porque depois que os pais desobedeceram a Deus, o que foi feito da família de Adão e Eva? Um irmão matou o outro. Então a família, claro, prioridade, mas que vença aquele que tem óleo na lamparina, que convença aquele que tem a presença de Deus, como disse Deus a Jeremias um dia, Jeremias lamentando, no livro de Jeremias mesmo, dizendo até para Deus que Deus, veja a cabeça, aonde chegou, que ponto um profeta, Deus, o Senhor, me iludiu, ele diz literalmente isso, o Senhor me iludiu, porque o Senhor para mim é como um ribeiro ilusório. Naquela linguagem de Jeremias, o ribeiro era uma alucinação que se tinha no deserto, que ele olhou e parece que existe, e passou por ele e procurou de volta e não achou. Aí Deus disse: eu disse a ti que eu tinha te escolhido, eu disse a ti que pelejariam contra ti, mas eles não iam prevalecer, e a minha palavra continua de pé. Só que assim, eles têm que se converter a ti, e não você a eles. A visão que Jeremias, como profeta, como escolhido de Deus, estava tendo da desilusão, de que não estava valendo a pena, era justamente porque ele tinha se deixado levar pela maioria e não tinha sido mantido ou se mantido na posição que Deus tinha lhe escolhido para confrontar, para destruir. Lógico, depois para edificar. Essa palavra aqui é interessante, né? Até a gente pode acompanhar, se alguém puder achar para nós aí, Jeremias capítulo 1, o irmão colocar aí no data show aí, Jeremias capítulo 1. Se alguém achar a parte que Deus fala do chamado de Jeremias, que Deus o chamou para derribar, 1:10, veja lá. Vê, põe o que hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, para edificares e plantares. Isso, obrigado. A tradução que tem ali, veja lá, acompanhe. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e... Aí depois vem o que é lógico, né? Para edificar e para plantar. O primeiro ponto, nós não estamos fora do contexto, porque estamos falando de prudência, de vigilância, e eu falo a homens de Deus. Hoje o nosso contexto está totalmente diferente, porque nós queremos ser profetas de Deus, nós não queremos enfrentar, nem muito menos confrontar. Nós queremos viver a política da boa vizinhança. Nós não queremos confrontar. Mas graças a Deus, irmãos, que eu sempre digo assim, claro que eu não aconselho que vocês sejam como eu. Eu sou meio antissocial. Eu até fico pensando por que Deus me escolheu. Mas em contrapartida eu entendo que eu não me vendo por uma festa. Se me convidar para uma festa, estarei lá. No bom sentido da palavra, se me convidar é um favor, se não me convidar, é dois. Não dependo, não vivo de abajuladores. Até falei com o pastor André esse dia, disse: André, fulano esteve aqui, convidou para isso, para aquilo. André,
Você me conhece. Se você notar, porque tem gente que se aproxima para fazer ponte. Se você notar que a intenção é secundária, a intenção é de se aproximar para tirar proveito, corta na raiz, porque você me conhece. Você sabe que eu não procedo assim. Se tiver chamada, tem. Se fizer certo, é certo. Se fizer errado, é errado. Aí ele diz, ninguém melhor do que eu para conhecer, para saber, porque ele sabe. Que não é porque está ao nosso redor, que está próximo. Se fizer certo, parabéns. Se fizer errado, palmadas. Não tem conversa. E hoje a dificuldade está justamente nisso. E Deus diz, para enfrentar nações e reinos, para arrancar, para derrubar. Até porque, você já parou para pensar? Se você tem ideia de fazer uma lavoura, se você tem ideia de fazer uma construção, você entra numa mata, num terreno cheio de mato, como é que você vai construir ali, irmão? Se você não arrancar alguma coisa, se você não derrubar alguma coisa, não preparar um chão para casa, você vai construir assim? Como é que se constrói? Sem um devido preparo. Veja, para destruir, para arrasar. Aí depois então de tudo, a terra preparada, o local preparado para edificar e para plantar. Mas Jeremias acabou que no meio de tantos falsos profetas, que nós não vamos entrar a fundo, vocês conhecem, tantos falsos profetas que contrariavam a mensagem verdadeira que estava no coração e nos lábios de Jeremias, Jeremias achou que não valia a pena permanecer como as 5 prudentes, porque se paga o preço, porque se é excluído de Facebook, porque não é convidado para alguns tipos de festa, porque se perde alguns amigos, entre aspas, porque tem pessoas que é o teu amigo, o pastor presta, o líder presta, até quando você diz, sim senhor, pode fazer, sim, sim, se você disser um não, acabou. E se nós não tivermos vigilância nisso, porque nós não viemos aqui para agradar ao homem, nós não fomos chamados para agradar ninguém, claro, amar, abraçar, tentar puxar, mas se a pessoa não quer, você vai fazer o quê? Até porque essa falta de vigilância é que deixa a igreja no caminho que está, a igreja no contexto geral. A falta de temor, a falta de compromisso, as divisões, as murmurações, porque nós estamos esquecendo da vigilância, de que nós, eu digo agora nós obreiros, porque eu sempre digo, se a igreja está do jeito que está, a igreja nunca teve culpa. Quem tem culpa são as lideranças, somos nós. Eu puxo para nós isso aqui. Você olha lá aquela história da recondução da arca, quando Uzá pagou com a própria vida. Pastor, ele foi tocar aonde não devia. Mas quem é o culpado daquilo lá? Já parou para pensar? Davi. Porque ele era o rei. Como é que depois que Uzá morreu, alguém pagou com a vida, ele foi saber buscar na palavra como é que deveria proceder? Por quê? Porque Davi queria fazer como os filisteus fizeram. Carrinho de boi, até porque não precisa fazer, ninguém precisa fazer força, né? Carrinho de boi, põe em cima um carro novo e toca o barco. Mas Deus não estava naquilo. E alguém pagou com a vida. E hoje, da mesma forma, por nós deixarmos de analisar os critérios, não é porque é meu filho, não é porque é minha filha, é minha nora, não tem nada disso, irmão. É porque é minha família, não.
Aí quando eu digo para vocês que eu não concordo a ponto de alguém, em nome da família, em detrimento da família, ou em nome da família, negar a sua fidelidade a Deus, a sua comunhão, o seu compromisso com a obra, eu vejo Jesus um dia, alguém chegou e disse: Jesus, a tua família está aí fora. Minha família? Sim, sua mãe, seus irmãos. O que Jesus respondeu? Alguém lembra? Oi? A minha família é aquela que faz a vontade de meu Pai. Jesus mesmo disse: aquele que amar mais a pai, a mãe, a filhos, enfim, qualquer coisa em detrimento da minha pessoa, não é apto para o reino de Deus. Eu não estou dizendo aqui para ninguém abandonar a família, mas entenda que você deve, como as virgens prudentes, estar com o reservatório cheio da presença de Deus na sua vida, para que você possa resgatar a sua família para o lado de cá e não eles se jogar para o lado de lá. Para que eles, como você tem vigilância e sabedoria de que a qualquer momento Jesus vai voltar, e eu creio que ninguém de nós aqui é muito doído quando nós olhamos e vemos o que está na nossa lição, a exemplo de que todas dormiram, né? O sono, a sonolência espiritual, o sono da negligência, da indolência, que permeia principalmente os que estão à nossa volta, e é de amarrar o coração, é de doer a alma em você que está acordado, despertado, está rodeado de um monte de gente que não estão nem aí com a vinda de Jesus, que podem, a exemplo das loucas, quando despertarem, ser tarde demais. E aí a gente precisa entender que, como escolhidos de Deus, a irmã Lucy esteve aqui no encontro e ela falou uma palavra, de tantas palavras boas, mas tem coisas que marcam, porque José disse sim ao seu pai. José pagou um preço tremendo, porque tudo começa dizendo o pai a José: vá lá e veja teus irmãos, como é que estão teus irmãos. E José, porque o pai mandou, José vai até os seus irmãos, e qual que é o pensamento dos seus irmãos? Lá vem o sonhador, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com ele, vamos ver se esses sonhos deles vão se cumprir, dele vai se cumprir. E eu dizia o irmão ontem em conversa, tem horas que a gente se sente igual Jesus lá em Gadara, sabia disso? E esse é o preço. Ou você pensa que para se manter virgem prudente é de qualquer jeito? Não tem um preço. Jesus vai, cura o gadareno, toda a cidade fica sabendo. O gadareno, que a Bíblia diz que ninguém, nem corrente, o prendia, não tinha paz, não tinha sossego, era de dia e de noite, ele botava pavor naquela cidade. Quando eles chegam, depois de ouvir, eles vão contestar, ou seja, vão visualizar com seus próprios olhos. O homem que não tinha paz está sentado, o que andava nu estava vestido. Eles viram o milagre, mas o que é que eles fizeram com Jesus? Expulsaram Jesus. Sai daqui. Por quê? Porque Jesus tinha feito com que eles tivessem
um prejuízo na manada de porco. Ou seja, os tempos, embora nós pensemos que seja outro, irmão, é o mesmo Satanás que opera, é o mesmo espírito que João já dizia, que o espírito de Cristo, o anticristo, já está no mundo operando. Eles valorizavam mais uma manada de porco do que um ser humano que estava ali libertado, transformado pelo poder de Jesus Cristo. E você pensa que vai ser diferente conosco? Jesus disse: se fizeram isso, como diz no nosso linguajar, com o chefe, com o patrão, com o mestre, o que é que pensam que vão fazer com vocês? Então tem muita gente, principalmente no ministério, pensando que está agindo como a sábia, como a prudente, mas está agindo como louca. Porque em nome da boa amizade, em nome de zelar até mesmo com o seu nome, está negligenciando o chamado que Deus entregou na sua mão, com a obra, e que Deus nos livre dessa negligência, que Deus nos livre dessa loucura, meus irmãos, porque um dia nós vamos chegar diante daquele que é o dono dessa igreja. Eu ouvi uma expressão de um pregador que disse que no arrebatamento, que não é novidade para vocês, porque meu título de pastor não me garante o céu, muitos pastores vão perder a salvação e lá estarão muitos dos seus membros, e os seus membros vão pregar para o seu pastor dizendo: por que não nos ensinou a verdade? Por que não falou a verdade? Mas aí, infelizmente, a exemplo das loucas, será tarde demais. Então não é a questão ser uma questão pessoal. Não, é que eu não fui contigo, não, porque disso longe, eu sempre digo, se eu tiver alguma coisa pessoal contra alguém, meus irmãos, eu estou carimbando meu passaporte para o inferno. Simplesmente a gente procura agir, o que é certo, o que é errado, não interessa, e a gente não vem como ditador, como alguém diz, sargentão, não vem não, falando-se questão de obreiros, todos são conhecedores disso. Eu cheguei aqui e falei para eles, questão de vigilância nós estamos falando, obreiro que não dizima, que não está presente, não vai ter como nós trabalhar junto. Isso em janeiro, nós estamos em setembro, e aí? E agora? Até porque a Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna, e eu estou vigiando. Chega um momento, então não é retaliação, não é nada, é simplesmente aquilo que é certo, porque a igreja, irmão, olha o que o Paulo vai dizer, que nós somos o que? A coluna do quê? Está aqui no nosso texto, na coluna do quê? Da mentira? Da falsidade? Da hipocrisia? Nós somos coluna, olha, irmão, que responsabilidade, coluna da verdade, e muita gente, infelizmente, nos dias atuais, não poucos, estão nessa situação, a exemplo dessas 5 que deixaram de vigiar, de manter a sua vida espiritual em dia, se alimentar espiritualmente, estar envolvido, ou melhor do que envolvido, eu acho que eu já falei aqui para vocês, existe uma diferença do envolvido para o comprometido. A exemplo de uma farofa, vocês já viram? A farofa,
você encontra alguns personagens que estão envolvidos e outros comprometidos. Uma farofa boa, você vai encontrar a galinha está envolvida, porque ela deu o ovo. Mas você vai encontrar o porco, que está comprometida, porque o couro dele está ali, que é o bacon, ele deu a vida. E infelizmente na igreja a maior parte está envolvida e não comprometida. Quer um exemplo do crente envolvido? Uma manhã como essa, o crente deu até uma espreguiçada, o relógio despertou, ele espreguiçou para lá e para cá. Aí o envolvido diz: não, eu vou dormir um pouco mais, estou cansado. Envolvido. Quer ver um crente envolvido? Porque é bem assim o pensamento, né? Aí um dia seja porque sempre a desculpa é mesmo do envolvido. Se faz muito sol, é calor, a rua está um poeirão, né? Então as desculpas sempre. Aí nesse período difícil, o envolvido diz assim: sabe de uma coisa? Não vai ninguém lá mesmo, também não vou. Agora olha a posição do comprometido. Vem o pensamento: não vai ninguém, bem por isso que eu preciso estar lá, porque eu sou ou estou comprometido com a obra. Então se alguém não vai, se alguém deixa de fazer porque está simplesmente envolvido, pois eu estou comprometido. Os envolvidos, claro, não generalizando, me perdoem os irmãos já de antemão, não vocês, quem sabe até aqui alguém que está me assistindo, porque a fato tem gente que está cumprindo as normativas, mas tem muito envolvido que deu graça com isso. Fala sério, de pegar umas férias em nome da pandemia, mas o comprometido diz assim, não querendo ser desobediente aos homens, até porque Pedro diz isso, no capítulo 5 de Atos, mediante uma proposta das autoridades. É simples de resolver, é só você deixar de falar desse tal Jesus Cristo que o problema está resolvido, acabou, vivemos em paz. Pedro olhou e disse: pois bem, mas fique sabendo que nos importa agradar, obedecer a Deus do que aos homens. Então, o comprometido, mesmo em período de pandemia, até porque, irmão, se Jesus não voltar, a lição está falando sobre isso, de muitos irmãos que combateram o bom combate, guardaram a fé. Recentemente temos a figura de meu pai, temos a figura do pastor Gerto, entre outros irmãos, que para eles Jesus já vieram. E qual é o problema para eu, ou para mim que estou comprometido com o reino, que entendo que o meu destino final será na glória? Se a Covid me pegar, meu irmão, e com ela vier a morte para o crente comprometido não é nada mais do que um meio de transporte, de nos levar daqui dessa terra para estarmos para todo sempre com o Senhor. Agora veja que a falta de vigilância é tanto que alguém, quando fala da vinda de Jesus, poxa vida, mas eu estou com alguns projetos. Vamos falar de mim? Eu estou concluindo uma construção. Jesus virá agora. Só que olha que pensamento de louco. Sendo que a Bíblia diz que aquilo que Deus preparou para mim e para você, o olho humano não viu, não veio à mente do homem, não desceu ao coração do homem. Você pode ter ido para Paris, para Israel, para onde quer que você for, e viu tudo de mais belo, mas não há de se comparar com o que Deus tem preparado para você e para mim ali. É simples. A minha casa ela vai ficar tão bonitinha, o meu carro, meu irmão, nada disso se compara.
E daí tem gente que fica triste, não, mas é que eu ia casar, estava com um projeto, Jesus não pode vir agora, meu irmão. Melhor do que o seu casamento, melhor do que qualquer prazer nesse mundo, é o prazer que sentiremos ali ao lado do Senhor Jesus Cristo. Pensamentos atrelados a esse mundo, preocupados. E eu preguei aqui uma ceia, alguns dos irmãos vão lembrar, a exemplo de Noé. Jesus disse assim: como foi nos dias de Noé? O que faziam? Casavam. Aí eu pergunto para vocês: casar é pecado? Se davam em casamento é pecado? Compravam desde que pague é pecado? Vender é pecado? Comer é pecado, não sendo gula? E o beber aqui não envolve diretamente a embriaguez, mas sim, eu também bebo água, bebo chá. O Adriano é muito chegado no chimarrão, por sua cultura, ele bebe chimarrão. Não tinha problema nenhum aqui, meu irmão. Eram coisas lícitas. Aí Jesus diz: até que chegou o dia em que veio a chuva, em que veio o dilúvio. Aí eu digo assim: cuidado com as coisas boas, com as coisas legais, que não é pecado, mas pode nos deixar fora do céu. Como disse lá no início: mas é minha família, eu tenho que cuidar da minha família. E deve mesmo. Mas é o meu trabalho. Tem aqueles que dizem assim, né? Pastor quer que eu esteja na igreja, mas se eu não trabalhar, ele não vai me dar de comer. E não vou dar mesmo. E Paulo disse que quem não trabalha, que não coma. Tem que trabalhar. Só que assim, irmão, é tão lógico. Deus, Ele nos deu o tempo e nós somos mordomos de tudo. Precisamos administrar. Eu disse esses dias aqui, não é pelo fato de você ser dizimista que você vai sair por aí gastando igual um pródigo. Sou dizimista, Deus, não, é sua administração. E a questão do tempo, ninguém está falando para negligenciar o seu trabalho, até porque tem uma jornada específica hoje de 6 horas de jornada de trabalho. Cumpra as suas 6 horas. No dia tem 24 horas. Tem no mínimo aí uma noite boa de sono de 6 a 8 horas. Vai sobrar tempo para você viver com a sua família. E aí, no que fala a igreja, 1h30 de culto não dá. Não dá tempo. No que fala de oração, ninguém, eu nunca vi. Eu não fui trabalhar hoje porque meu patrão falou alguma coisa e eu não gostei. Eu não fui trabalhar porque estava muita chuva. Isso só nas coisas materiais, no que diz respeito a ele, da matéria. Mas para a igreja é tão fácil inventar uma desculpa. Eu era encarregado na empresa, mas alguém superior lá me falou um negócio, abandonei meu cargo. Não faz isso. Mas na igreja é tão fácil abandonar, é tão fácil negligenciar. Sabe o que é isso? É papel de louca. Não é papel de prudente, é papel de louca, de que está esquecendo que Deus nos deu o seu Filho, de que o Filho deu a vida, morreu por nós na cruz do Calvário, nos resgatou do lamaçal do pecado, como diz o salmista, firmou os nossos pés sobre a rocha, pôs um novo cântico na nossa boca. Se esquece dos privilégios, embora também imbuídos de muita responsabilidade, porque um dia nós teremos que mostrar as nossas mãos.
porque um dia, né, a Bíblia diz, principalmente até a título dos salvos, na entrega das bodas, porque todos hão de comparecer, não diante do trono, que é outra história, mas diante do tribunal de Cristo, e as suas obras serão provadas, como que pelo fogo. Vocês já viram? Como é que uma pessoa sai do incêndio? Pastor, a vizinha lá saiu do incêndio com o fogão nas costas, com a geladeira, com a televisão, resgatou tudo, até o guarda-roupa. Como é que alguém sai do incêndio? Ele sai dando graça com a roupa do corpo, se não queimar ainda, né? Assim Paulo está dizendo na questão de pessoas que até mesmo vão galgar o céu, e vai ser uma surpresa tão grande, né? Porque tem gente que está até fazendo contrato com transportadora já, colocando até bitrem, porque está fazendo uma obra, né? E que não vai conseguir trazer todos os seus galardões sozinho. Mas para surpresa dele, lá vai ser identificado por que eu fazia, por que eu pregava, por que eu dirigia, por que eu cantava. E aqui, meus irmãos, é tão fácil, né? Até porque a gente não cobra isso, a gente ensina. Mas se alguém quiser tomar outro caminho, nem Deus força, né? Aqui é tanta desculpa, né? Pastor, eu até disse esse dia na reunião aqui, que o Osmar disse: irmão, nós não vamos aceitar mais justificativas via WhatsApp, tem que ir na secretaria local. Aí eu disse: essa é boa, porque parece que eles ficam lá no WhatsApp só esperando o primeiro, é o primeiro a aparecer, justificando a minha ausência por conta disso. Mas olha, irmão, que pega carona, diga: é boa essa, não precisa justificar no Face, no WhatsApp, até porque parece que encoraja alguém que está precisando de uma coragem também para negligenciar, e às vezes, claro, o motivo é justo, mas muitas das vezes não, só que para a gente, o que é? Eu vou forçar? Não. Tem até gente querendo justificar a sua negligência porque não ganha da igreja, né? Quer dizer que em nome de eu não ganhar, eu posso negligenciar? Quando chegou, não sabia que era de forma voluntária, que tem que ter compromisso, tem que ter responsabilidade, alguém forçou. Esses dias alguém disse: pastor, é verdade que o senhor convidou alguém para... Digo: olha, irmão, quem me conhece sabe, não convido. Ontem mesmo um obreiro do campo disse: pastor, eu tenho orado, minha esposa já está decidida, só que eu falei que a última palavra é sua, sobre, nós estamos querendo ir para a sede. Eu falei: minha palavra? Não é minha. Eu digo: você tem um currículo, já foi pastor de igreja, e o pensamento de todo pastor de igreja dá uma tristeza quando nós damos carta que alguém está pedindo transferência, uma tristeza. Agora, o pastor se alegra quando vem uma carta para ser recebida, e o meu pensamento é esse: se você vier, e o meu desejo era que todo mundo viesse, mas quem tem que tomar a decisão é você, não eu. Ore a Deus. E por que eu não faço isso? Porque eu convidar alguém, irmão, para depois querer andar de qualquer jeito e a gente chamar a atenção e dizer: eu não queria nem vir, você me chamou, então eu não chamo, não convido. Se sentir de Deus, quiser vir, pode ser parente, pode ser quem for, quiser vir, vem, né? É igual aquela frasezinha que inventaram aí, que é uma pura verdade: saí da igreja porque o pastor falou isso, a líder falou não, saiu da igreja porque não chegou aqui por causa de Jesus.
Se chegasse aqui por causa de Jesus, podia falar, quem quisesse falar, permaneceria aqui, porque não está aqui por causa de ninguém, mas por causa de Jesus. Então vamos lá rapidamente aqui, meus irmãos, entender, já estamos finalizando, entender a questão da meia-noite, né, que diz aqui no primeiro tópico, de forma sintetizada aqui, meia-noite, o dia que já passou. Então, quando acontece exatamente às 24 horas, às 0 hora, como dizemos, o dia terminou definitivamente. É o que está escrito aqui. Tudo que aconteceu é passado. Então, zerou é um novo dia. Então é passado, é o dia de ontem. Então veja, esse é o sentido da expressão à meia-noite. Agora, ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. E aí nós vamos ver do ponto de vista bíblico, o período de tempo, seja o dia que está para terminar, é a dispensação da igreja. É esse dia que Jesus está dizendo aqui, como exemplo, à meia-noite, aqui nessa questão da parábola. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Então vai se acabar. É esse tempo que a turma se vale tanto, né? Do amor de Deus, o período da graça, o período em que Jesus é o nosso advogado, que depois das 0 horas, da meia-noite, ele vai deixar de ser advogado e ele vai ser juiz. Ele vai deixar de ser amor, ou seja, passar o momento do período da graça para entrar o período da justiça, até porque o próprio escritor diz que uma das finalidades da segunda vinda de Jesus agora, na primeira fase, é justamente dar para nós o escape da ira de Deus, da grande tribulação. Ele vem com esse objetivo, resgatar a igreja da ira de Deus. Então diz o escritor, a Bíblia diz que somos, como eu disse agora, a coluna da verdade, o sustentáculo da verdade. Que grande é a nossa responsabilidade. Veja, Jesus mandou que os trabalhadores trabalhassem durante o dia. Por quê? Porque a noite vem. A noite é de vir, então não será possível fazer mais nada. O sábio Salomão já dizia isso, né? Capítulo 12, né? Se não me falha a memória, de Eclesiastes: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha os maus dias, e diga nele: não tenho contentamento. Paulo também vai dizer que existe dia mau, né? E o que seria essa reserva, meus irmãos, de óleo? Como disse Paulo a Timóteo: guarda o bom depósito, guarda. Então oremos, jejuemos, consagremos, façamos a obra de Deus enquanto é dia, meu irmão, porque a noite vem, se falando de períodos difíceis na nossa vida, e para isso nós precisamos ter o reservatório, nós precisamos estar vigilante. Então, a síntese do tópico 1 aqui diz: à meia-noite, o dia findou, tudo o que aconteceu pertence ao passado de ontem. Eu sempre digo que é por isso que Jeremias diz assim, que as misericórdias do Senhor, elas são novas
a cada manhã. Alguém diz assim na virada do ano, né? Eu disse esses dias aqui até que eu descobri o dia da mentira, o Dia Internacional da Mentira, diz que é 1º de abril, né? Mas o dia da mentira do crente não é 1º de abril. O dia da mentira do crente é a passagem do ano, né? Dia 1º de janeiro, né? Que ele negligenciou o ano todo, aí naquela virada do ano ele vem com aquela ladainha dele, aquele choro dele, e ainda até tipo assim, então né, como quem diz de ameaça, diz: o Senhor não me conhece, o Senhor vai ver o que eu vou fazer agora, esse ano, né? Vou fazer, vai acontecer, irmão. Aí em janeiro aumenta tudo, tem que pedir mais revistas de escola bíblica dominical, as irmãs do ciclo de oração vê um aumento, aí vai janeiro, alguns chegam em fevereiro, no máximo dura isso 3 meses, a partir de março em diante, a situação fica do mesmo jeito. E aí eu não falo de ano, eu falo de dia, que se hoje, meus irmãos, hoje nós negligenciamos, Deus sempre tem um novo dia para nós. As coisas, esquece o passado. Eu tenho dito aqui, tem gente que tem até me cobrado: pastor, o senhor está dando oportunidade, está abrindo para fulano, para ciclano que fez isso, fez aquilo. Eu digo: eu não sou museu para viver de passado. Se eu fosse alguém analisar pelo meu passado, eu não estaria aqui. Mas um dia eu fiz como filho pródigo. No chiqueiro disse para mim: basta chiqueiro, vai dar a 0 hora, vai dar um novo dia, eu vou virar as costas para esse chiqueiro e vou voltar para a casa de papai. Então quando a gente fala, não está falando que você está condenado, que você não tem mais jeito, como diz alguém, que você está arriscado. Não, meu irmão, tem um novo dia, tem uma nova hora, uma nova oportunidade que Deus dá a cada um de nós. Nós só estamos aqui porque a misericórdia de Deus nos alcançou. E Satanás tem a tendência de incutir na nossa mente: não adianta, rapaz, você veio o ano inteiro errado, você sempre foi assim, você sempre pensou assim, agora não tem mais jeito. Tem jeito sim, meu irmão. Enquanto tiver fôlego de vida, enquanto tiver vida, há esperança, é só nós reconhecermos. Diferentemente da situação dessas 5 loucas, que chegou um momento em que não tinha mais jeito. Pode bater na porta: Senhor, abre-nos! E aí não tem mais jeito de abrir, porque daí é tarde demais. Não se preparou, né? Quando era preciso, não deu valor, porque a exemplo desta voz que clama aqui, nos púlpitos das nossas igrejas, no nosso Brasil, no mundo, sempre tem alguém clamando: aí vem o noivo, aí vem o noivo. A oportunidade, como eu disse no início, é dada a todos. Só que nem todos querem ouvir, nem todos querem fazer o que é correto. Mas vai chegar a hora, dizia os antigos, minha finada avó dizia isso, que diz que o porco vai torcer a orelha e não vai sair sangue. Eu não sei por que criaram esse adágio, mas é um adágio bastante antigo. Minha avó dizia: aí vai chegar a hora que o porco vai torcer a orelha e não vai sair sangue. Não sei porquê, até me aguçou agora a curiosidade. Eu vou procurar saber o porquê desse ditado, se de fato é isso, né? Então vai chegar um momento, meu irmão, que vai chegar a meia-noite, em que vai se passar o tempo da graça. Só que esta meia-noite, para a igreja, vai ser uma meia-noite, um novo dia de glória, porque nós iremos ao encontro do Senhor e estaremos na boda do Cordeiro, enquanto alguns estarão vivenciando um dia de tribulação, um dia em que está vários versículos aqui que comprovam, biblicamente, porque tem gente já pregando aqui, teólogos, a nossa situação
noite está tão escura que tem teólogo já dizendo que Jesus não vai vir buscar, que isso é falácia. Esses dias alguém até aí, pastor, conheceu um fulano de tal, um obreiro? Estou lembrado, irmão. Pois é, um obreiro tão antigo me encontrou aí, disse que está fazendo parte de uma igreja nova aí, em que fala que Jesus já veio, não vai vir, em que fala que a questão que é contrário a dízimo, que isso, aquilo, enfim, acharam a verdade, E aí eu tenho medo disso esses dias na nossa reunião de oração, devido a algumas invenções, algumas confusões teológicas, irmão. É por conta que eu tenho cuidado, por isso que eu disse para vocês que eu não ia nem me preocupar em entrar em contexto aqui de pano de fundo, histórico, porque o que tem de gente é aquele tipo que quer saber quem foi a mulher de Caim, que tem de gente querendo saber de coisas secundárias, triviais, que não envolve nada com a salvação, meu irmão. O que precisa ir para o céu? Está aqui, orar, vigiar, viver em paz com todos, buscar a santificação sem a qual ninguém vai ver a Deus. Mas ficam aí, querendo inovação. Tinha um jovem que eu passei pela Vila Garcia, até me falaram: meu Deus, cuida desse menino, esse menino é de ouro por tua palavra. E ele, de fato, falava como pregador, a postura, coisa mais linda. Digo, oh, que bênção, tudo que um pastor quer ouvir. Cheguei lá para ver ele na igreja, tinha que fazer um convite e reforçar. Gosta, como dizia meu finado pai, gosta de pregar com a vida despregada. Desse jeito. Aí, bom, você gosta de pregar, vamos ouvir ele. Aí vem com história, naquilo que a Bíblia se cala, na infância de Jesus, dos 12 até os 30 anos. Aí vem ele, dizendo que José morreu, José como marceneiro, e aí alguém bate palma. Quem está lá no lugar de José é Jesus. A ocupação do pai. Vai tocar a empresa do pai. Pois não, bom dia, boa tarde. Queria falar com o senhor José. O pai morreu. Que pena, não sabia. É que eu sempre fazia móveis com ele e estou precisando de um jogo de cadeira com tantas mesas, com tantas cadeiras, um jogo de mesa com tantas cadeiras. Pois é, mas eu gostava do José, que ele era pontual, ele era rápido, por isso que eu era freguês dele. Em quanto tempo que o José dava para fazer essa máquina? Ele levava aí um mês. Pode vir aqui amanhã, que já está pronto, porque na concepção dele, Jesus ia usar o poder da palavra, da criação, para fazer a mesa rápido. Não. O que é isso? Querer inventar, querer falar onde a Bíblia se cala. Eu aprendi que onde a Bíblia se cala, eu prefiro não ter ouvido. Não ter ouvido. Então tem muita gente se perdendo por aí, não estou falando contra a teologia, porque faço, porque sou um eterno aluno, mas tem coisas que não vai te deixar mais crente, meu irmão. E quando você estudar a palavra, estude para você ser edificado, estude para você ser fortalecido, e para você também, a exemplo, como diz a lição, que nós estamos aqui na qualidade de igreja, para proclamar essa mensagem. Aí vem o noivo, ensina as pessoas, ensina a sua família, que o destino final é o céu, e tem que ser o céu, e para chegar no céu, existem algumas coisas simples e básicas, porém fundamentais, que precisam ser observadas. Agora ficam aí, estudando para querer demonstrar que desculpa a expressão,
Os antigos diziam estudando para burro. É porque estuda, não respeita uma direção. Estuda, não tem submissão. Estuda e não tem humildade. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Capítulo 2 de Filipenses. Por que ele estuda essas partes? Que qualquer leigo entende. Que nada façais por contenda, por vanglória, que considere os outros superiores a você, que façam as coisas a exemplo de Cristo, que por ser Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, tomando a forma humana, e além de tudo isso, morreu crucificado. Mas e daí? O que valeu? Valeu muito. Porém Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Deus. As coisas tão básicas. Jesus mesmo quando faz o apelo, nós estamos falando de prudência, de vigilância. Quando Jesus faz o apelo, disse: vinde, aprendei de mim, que sou arrogante, que sou exaltado, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A Bíblia diz que Deus abate os soberbos, Deus resiste os soberbos, porém dá graça aos humildes. Deus exalta os humildes. Você nunca vai perder. Eu nunca vou perder em ser humilde, até porque eu não tenho por que me exaltar. Até porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é pela graça, pela misericórdia de Deus. Alguém pode se enganar comigo, porque minha cara não me ajuda muito. Olha a cara, meu Deus do céu. E eu sempre digo, e não tenho vergonha de dizer isso, eu testemunho isso. Eu digo aos companheiros, pastores, tem gente aqui que tem idade de fé, tem mais tempo de fé do que idade de vida que eu tenho, e eu não estou aqui por meu merecimento, só que eu entendo a cada dia e vejo que não tenho dúvida que foi Deus que me escolheu e que me chamou, porque na hora difíceis, como cantamos, nas horas difíceis, no momento difícil, quando eu não sei o que fazer, eu pergunto a Ele e Ele me dá a resposta, Ele me dá a direção. Agora tem tanta gente, irmão, essa dirigente de círculo de oração não está com nada, esse líder não está com nada. Se fosse eu, mas não é o seu tempo. Até que se você tiver chamado, aguarde o seu tempo. Esse tempo também eu passei por uma situação dessa, alguns anos atrás. Pastor, uma das igrejas que eu passei, essa liderança da mocidade não está com nada, porque isso, aquilo, conversando comigo. Porque eu fiz curso e sei abordar, sei coisa de carro, você fez, sabe? Então espere seu momento, espere sua hora, guarde seu potencial, guarde tudo que você adquiriu, para quando, se de fato Deus te escolheu, você aplicar no momento certo, até porque no momento não é você o líder. Você deve prestar submissão. Resumindo, hoje separou da esposa, tanto estudo, tanto preparo, separou da esposa, logicamente perdeu o ministério, e se não se arrepender, vai perder a salvação. Então não sei, irmão, ao mesmo tempo que a gente diz que não sabe, mas a gente sabe.
é próprio do ser humano, do homem carnal. Mas o homem espiritual, que ora, que vigia, ele vai alimentar o seu espírito, ele vai dar vazão ao Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai aplicando em nós o caráter de Cristo, através do fruto do Espírito. Mulher, gentileza. Obrigado, viu, Zé? Obrigado. Vamos orar então? Fique de pé. Querido Deus, nós queremos, Senhor, mais uma vez glorificar, porque entendemos que a Tua graça, Senhor, Teu favor imerecido, nós estamos aqui por nossos méritos, Pai, mas tivemos, como disse no início, o privilégio que todos têm de ouvir, Senhor, o Teu Evangelho, a Tua Palavra, e de forma positiva, Senhor, respondemos sim ao Senhor, e estamos aqui continuando, Senhor, a nossa caminhada. Estamos aqui, Senhor, na qualidade de servos, totalmente dependentes de Ti, e como seres falíveis, Senhor, que somos, errantes que somos. Mais uma vez aproveitamos, Senhor, fazer desta manhã uma manhã, Senhor Jesus, de clamor a Ti, para que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, Senhor, perdoe até mesmo as nossas negligências, que o Senhor nos desperte do sono, que o Senhor nos faça, meu Deus, entender o privilégio imbuído de responsabilidade que temos, e que continuemos, Senhor, debaixo de Tuas fortes, potentes mãos, Senhor, nos sujeitando a Ti, resistindo ao diabo, Senhor, sabendo que pela Tua palavra ele há de fugir de nós. Pai, dá-nos graça, ajuda-nos, Senhor, abençoa a cada lar representada, abençoa a igreja do Senhor nessa cidade, esse campo eclesiástico, nesse estado, nesse Brasil, nesse mundo, Senhor, que é exemplo das 5 prudentes, Pai, possamos permanecer firmes, Senhor, vigilantes, em oração, em santificação, Pai, fazendo a nossa parte como igreja, anunciando que Tu estás, Senhor, à porta, que a qualquer momento, como diz a Tua palavra, no abrir e fechar de olhos, Senhor, o Senhor há de vir buscar a Tua igreja, e que todos nós estejamos, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, e possamos ouvir a Tua voz, e de encontro com o Senhor, e termos assim, Pai, uma eternidade de glória com o Senhor. Fica conosco, é a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém.